Imagine tentar consertar um software que não para de travar. A gente reescreve o código incansavelmente e, de repente, a gente descobre que o problema real não é a programação. Aham. O problema é que os fios de cobre dentro do hardware do computador estão, literalmente derretendo. Nossa, é uma imagem bem assustadora, né? Mas, assim, ilustra perfeitamente o que a neurociência moderna está descobrindo. Por muito tempo, a gente tratou a saúde mental e o ganho de peso corporal como problemas de software, digamos assim. Sim, como se fosse só uma falha de comando. Exato. Como se a ansiedade, a depressão ou a obesidade fossem só questões de reescrever pensamentos, sabe? Ou contar calorias, ignorando totalmente o estado físico dos cabos e dos circuitos lá dentro. Com certeza. E é por isso que a nossa análise profunda de hoje promete mudar bastante a forma como quem nos escuta enxerga a relação entre o prato de comida e a mente. E como muda? Nós vamos explorar o que acontece no nível celular quando o cérebro é inundado por estresse. E como essas dietas disfuncionais não apenas engordam a pessoa, mas alteram fisicamente a arquitetura das nossas redes neurais. E para montar esse quebra-cabeça, a gente não vai ficar no achismo hoje, não. De jeito nenhum. A nossa investigação cruza dados de frentes bem diferentes. A gente vai desde a bioquímica básica, detalhada no artigo da BioCell sobre micronutrientes. Passando também pelas práticas clínicas lá da Acta Portuguesa de Nutrição, né? Isso mesmo. Até a gente chegar num trabalho revolucionário. É uma tese de doutorado de 2026 da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ah, e essa tese é incrível. E a depressão de forma simultaneamente. Nossa missão hoje não é só falar de dieta, é entender obesidade e depressão como processos físicos de neuroplasticidade. O cérebro tem uma capacidade absurda de se adaptar, para o mal, mas também para o bem. A grande questão que vai guiar a conversa é se o estresse e a má alimentação podem danificar o nosso hardware cerebral. Será que dá para usar estímulos específicos para religar esses circuitos e reverter os danos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas antes da gente chegar nos choques elétricos e nessas terapias de vanguarda, a gente precisa olhar para o básico, né? Entender qual é a matéria-prima do cérebro. Com certeza. Todo mundo que acompanha a saúde já está cansado de ouvir falar de macronutrientes. Carboidrato, proteína, gordura. A gente sabe que eles dão energia, mas as pesquisas mostram que o verdadeiro segredo neurológico está nas frações microscópicas, os micronutrientes. Precisamente. E o artigo da BioCell força a gente a olhar para as engrenagens ocultas do sistema nervoso central. Vamos pegar a vitamina B6 como exemplo. Boa. Na cultura popular, vitaminas geralmente são vistas só como aqueles suplementos para dar imunidade, sabe? Ou para evitar a fadiga. É tipo aquele comprimido efervescente que a gente toma quando está resfriado. Exatamente. Mas, neurologicamente falando, a B6 é uma operária essencial na linha de montagem química do cérebro. Ela atua como um cofator obrigatório para a síntese de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e o GABA. Ok, vamos destrinchar isso. Se uma pessoa tem uma deficiência prolongada de vitamina B6, o que acontece de fato? O corpo dela simplesmente para de fabricar a serotonina, aquele mensageiro responsável pelo humor? Em grande parte, sim. A maquinaria celular fica sem a chave que liga o motor. Caramba. É que o triptofano, que é o aminoácido base que a gente ingere na comida, ele não consegue ser convertido de forma eficiente em serotonina se a B6 não estiver lá para facilitar a reação química. Ele fica travado, então. Isso. E o mesmo vale para o GABA, que é o nosso principal neurotransmissor inibitório. Aquele que acalma a agitação mental, sabe? Aham. O resultado físico dessa carência pode ser uma irritabilidade profunda, confusão mental e até distúrbios do sono. Tudo isso simplesmente por uma falha nutricional na base. Nossa, isso já muda a perspectiva totalmente. Fazendo uma analogia aqui para quem nos ouve, é como se o cérebro fosse um motor de altíssima performance, né? Os macronutrientes são a gasolina, o combustível, mas os micronutrientes, tipo a B6 e o zinco, são o óleo sintético especializado e as velas de ignição. Exato. Sem eles, o motor engasga. Não importa o quão caro seja o combustível que você coloque lá. Adorei a analogia. E o que é fascinante aqui é que o estudo ainda destaca o magnésio e o zinco. O magnésio, por exemplo,
Ele atua regulando a atividade elétrica dos neurônios. Ele cria meio que um escudo neuroprotetor. E o zinco? Lendo o material, a função do zinco pareceu saída de um filme de ficção científica. Ele modula a tal da plasticidade sináptica. O mecanismo do zinco é fantástico. Quando a gente fala em plasticidade sináptica, estamos falando da capacidade de um neurônio se conectar ao outro, sabe? Criar novas vias de comunicação ou fortalecer as que já existem. Que é como a gente aprende as coisas, né? Exatamente. É assim que a gente aprende um idioma, forma uma memória ou desenvolve um hábito novo. O zinco, ele fica guardadinho lá nas vesículas das sinapses. E quando o neurônio dispara, o zinco é liberado junto com os neurotransmissores. Para quê, exatamente? Para afinar o sinal. Ele garante que a conexão seja forte e clara. Então, uma carência severa de zinco, especialmente nas fases de desenvolvimento do cérebro, não dá só aquele cansaço, ela gera lentidão cognitiva e atraso na maturação cerebral. Uau! E aí a gente junta isso ao iodo, que trabalha nessa maturação através da tireoide, e ao ácido fólico com ferro, que constroem a bainha de mielina, que é aquela capa de isolamento dos fios elétricos neurais. Fica muito, muito claro que não dá para separar a dieta da saúde mental. E é aqui que os princípios da nutrição funcional, que a Acta Portuguesa cita, fazem todo sentido. Eles não estão preocupados só em cortar 1000 calorias da dieta do paciente. Sim, a mudança de paradigma da nutrição funcional é justamente olhar para a individualidade bioquímica. Individualidade bioquímica. É entender que, se o paciente apresenta marcadores inflamatórios altos ou deficiências de vitaminas bem específicas, não adianta entregar aquele cardápio padrão impresso da gaveta, sabe? A dieta da moda não vai funcionar. Não vai. O tratamento precisa reequilibrar essa maquinaria celular que está falhando, levando em conta os fatores genéticos da pessoa e o nível de estresse crônico que ela enfrenta no dia a dia. E é impressionante como os dados clínicos mostram que, corrigindo esses micronutrientes e reduzindo a inflamação, indicadores super perigosos tipo glicemia, colesterol e triglicérides, eles despencam em questão de 30 dias. 30 dias é muito rápido. É uma resposta muito agressiva do corpo, né? No bom sentido. Essa fundação saudável cria o que a literatura chama de vitalidade positiva. O cérebro fica flexível, nutrido, pronto para se adaptar. Isso mesmo. Mas e aqui a gente tem uma transição natural para o nosso próximo mistério. O que acontece quando a gente pega esse cérebro, mesmo que ele esteja bem nutrido no começo, e submete ele a anos de estresse crônico esmagador? E pior, começa a alimentar ele só com produtos ultraprocessados. Aí o cenário muda completamente. Porque se a plasticidade permite que o cérebro aprenda e melhore, ela também permite que ele se deforme, certo? Infelizmente, sim. E esse é o conceito central que a tese da UFSC de 2026 explora. A ideia da neuroplasticidade maladaptativa. Neuroplasticidade maladaptativa? Isso. A tese destrincha a relação entre a obesidade e o transtorno depressivo maior, o TDM. Tradicionalmente, muitos profissionais tratavam as duas coisas como problemas isolados, né? O paciente ia no psiquiatra para um e no endocrinologista para outro. Tratava em caixinhas separadas. Exato. Mas os dados epidemiológicos presentes nas fontes revelam uma sobreposição que é, assim, chocante. Ter obesidade aumenta o risco do desenvolvimento de depressão profunda entre 18% a 55%. Caramba! E, ao mesmo tempo, uma pessoa com um transtorno depressivo maior tem um risco de 37% a 58% maior de desenvolver obesidade. São números expressivos demais para serem só coincidência. Não tem como ser. Fica claro que existe uma ponte física ligando o ganho de gordura e a queda no humor. E lendo a pesquisa, a gente percebe que essa ponte é construída pelo estresse e pavimentada pela inflamação. A gente precisa falar do eixo HPA. O famoso eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Isso, explica um pouco para quem está acompanhando. Bom, o eixo HPA é essencialmente o nosso alarme central de incêndio. Diante de uma ameaça, ele inunda o sistema com cortisol, que é para preparar o corpo para lutar ou fugir. Sobrevivência pura. Sobrevivência. O problema é que, na vida moderna, esse alarme nunca desliga. O trânsito,
as contas, o chefe. O estresse crônico hiperativa o eixo HPA. E esse excesso de cortisol contínuo altera o metabolismo, jogando a gordura para a região abdominal e gerando uma inflamação sistêmica de baixo grau o tempo todo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a literatura fica um pouco densa, mas é reveladora. O corpo inflamado começa a produzir citocinas, tipo a IL-6 e o TNF-alfa. As moléculas inflamatórias. Exato, os sinalizadores de problema. E o que me deixou de queixo caído foi descobrir que essa inflamação não fica só no corpo. Ela chega no cérebro e ativa de forma super agressiva uma enzima chamada IDO. A IDO. E o que essa enzima faz parece um truque muito sujo da nossa própria biologia contra a gente. Espera, então o estresse não afeta apenas o humor. Ele inunda o cérebro com cortisol, causa uma inflamação e essa enzima muda as regras do jogo. Exatamente. Lembra que a gente falou que o triptofano precisa da vitamina B6 para virar serotonina, que é a molécula do bem-estar? Lembro, claro? Então, quando a enzima IDO é superativada pela inflamação, ela literalmente sequestra esse triptofano. Ela rouba a nossa matéria-prima. Ela intercepta o caminhão de entrega. É tipo isso. E não é só impedir a formação da serotonina. A IDO pega o triptofano e transforma ele em compostos neurotóxicos, tipo o ácido quinolínico. Deixa eu ver se entendi a gravidade do negócio. Em vez de produzir um neurotransmissor para estabilizar o humor, o corpo, que já está inflamado, fabrica uma toxina que começa a agredir as próprias redes neurais. É uma autossabotagem química. É um desvio metabólico drástico. E se conectarmos isso ao panorama geral, esse ácido quinolínico em excesso cria um ambiente super tóxico para os neurônios. Afeta regiões críticas, como o hipocampo, que lida com a memória, e o córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio e controle de impulsos. O hardware começa a falhar. Falha feio. E a consequência física disso é uma queda abrupta na produção de uma proteína vital, o BDNF, o fator neurotrófico derivado do encéfalo. A gente já falou do BDNF aqui antes, mas vale sempre refrescar a memória da audiência. O BDNF age como um fertilizante para o cérebro, certo? Isso! Ele garante que os neurônios sobrevivam e que novas sinapses cresçam. Sem BDNF, a neuroplasticidade trava. O cérebro perde a flexibilidade para aprender novos hábitos e fica preso naquelas rotas neurais rígidas, deprimidas e desgastadas. É como o software corrompido que eu falei na introdução, que de tanto travar começa a derreter o hardware do computador. Ele encolhe as redes neurais. É a imagem perfeita. E com esse hardware inflamado, sem o fertilizante do BDNF, fica bem mais fácil a gente entender os comportamentos compulsivos, né? Com certeza. Porque assim, a gente precisa desmistificar uma coisa. Por que as pessoas buscam tanto conforto naqueles alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar e gordura, quando estão exaustas ou deprimidas? A pessoa pensa que é só gulodice. Pois é, mas a biologia responde. Esses alimentos agem rápido no nosso sistema de recompensa dopaminérgico. Mais especificamente, eles ativam a área tegmental ventral e o núcleus accumbens. Basicamente, o pico de dopamina que um carboidrato refinado ou uma gordura saturada dá atua como um botão de silenciar temporário para aquele eixo HPA que estava gritando em estado de alerta. Perfeito. O indivíduo não come porque está com fome nutricional de calorias. O cérebro dele está, na verdade, se automedicando com a comida para conseguir baixar o nível de estresse, nem que seja por alguns minutos. E o problema é que o efeito passa muito rápido, né? A inflamação piora e isso gera um ciclo vicioso bizarro. E os dados que a gente analisou mostram que isso causa a chamada adição alimentar. É um comportamento quase igual ao vício em drogas mesmo. E chega a atingir 25% das pessoas com obesidade, né? 1/4 das pessoas. É muita gente. E isso levanta uma questão importante, que é sobre a culpa. Porque o estigma em cima da obesidade e da depressão quase sempre reduz o problema a uma suposta falta de força de vontade. Ah, a pessoa é preguiçosa, não tenta. Ah, levanta e vai pra academia, fecha a boca. A gente escuta muito isso. Sim, mas a ciência revela que tem uma falha estrutural rolando. A pessoa tem um dano físico numa região do cérebro chamada ínsula. E a ínsula é profundamente envolvida na interocepção,
que é aquela nossa habilidade de perceber as sensações internas do corpo. Batimento cardíaco, temperatura e, claro, fome e saciedade. Eu estava pensando nisso quando lia as fontes e me veio uma analogia para tentar aliviar esse peso do estigma para quem nos escuta. É como se a ínsula fosse o painel de instrumentos de um carro. Aham. Legal, mas por causa de todo esse estresse da inflamação, a fiação lá dentro corrompe. Aí o marcador de combustível quebra e a luzinha de alerta começa a piscar freneticamente no painel, avisando que o tanque está vazio. Só que o porta-malas já está lotado de galões de gasolina de reserva. Exatamente. O cérebro entra em pânico. Ele implora por carboidratos para tentar silenciar o estresse, mas a luz do painel que devia avisar que já está cheio, queimou. A pessoa está lutando contra a própria biologia o tempo todo. Nossa, essa analogia do painel quebrado é fantástica. E ela fica ainda mais profunda se a gente olhar para a resistência à leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Isso. A leptina deveria viajar da gordura até o cérebro e falar: olha, temos energia suficiente, pode parar de comer. Mas naquele estado de neuroplasticidade maladaptativa que a gente explicou, os receptores do cérebro ficam completamente surdos para a leptina. O sinal não chega. Não chega. E, ao mesmo tempo, rola um déficit funcional lá no córtex pré-frontal dorsolateral, o DLPFC. Que é a área da função executiva, do planejamento, o nosso freio de mão racional contra os impulsos mais primitivos, certo? Correto. A parte que calcula as consequências de longo prazo. Então pensa só. Você tem a ínsula enviando falsos sinais de fome desesperadora. O sistema de recompensa implorando por dopamina imediata para aliviar o estresse. E o pré-frontal dorsolateral totalmente enfraquecido, sem força para puxar o freio de mão. É a tempestade perfeita. Sim, o comer emocional, a compulsão, não é falha de caráter moral. É uma resposta neurobiológica totalmente previsível de um sistema que entrou em colapso. Bom, depois de expor todo esse cenário, o cérebro inflamado, a falta de BDNF, a toxina, o painel de instrumentos quebrado e sem freio de mão, o panorama parece muito sombrio, para ser sincero. Parece um beco sem saída. Parece. Mas é agora que a tese brilhante lá da UFSC de 2026 entra como um feixe de luz na nossa análise. Porque ela não só diagnostica a tragédia, ela propõe e testa uma solução clínica dupla. Como reverter esse processo? Como se conserta essa fiação derretida? E a intervenção que eles testaram nesse ensaio quase experimental uniu duas frentes poderosas: a terapia comportamental de um lado e a neuromodulação do outro. Vamos falar da primeira? A primeira é a terapia de aconselhamento nutricional, a TAN, que inclusive foi toda padronizada em vídeo, sabe, para garantir que seria aplicada sempre do mesmo jeito, como apontam lá os registros do repositório da universidade. Legal, mais escalável. Isso. E a TAN não fica prescrevendo dieta restritiva cruel, não. Ela usa a terapia cognitivo-comportamental junto com a atenção plena, o mindful eating. O foco é reconstruir psicologicamente a relação que a pessoa tem com a comida. Então, o que tudo isso significa? Ensinar novos hábitos até faz sentido. Mas fazendo advogado do diabo aqui, a gente acabou de passar metade dessa discussão, provando por A mais B que o cérebro do paciente está rigidamente inflamado, o pré-frontal está inativo e o BDNF lá no chão. Aham, o concreto tá duro. Tentar ensinar a atenção plena, ou mindful eating, para um cérebro que não tem a química para aprender, não seria como tentar plantar semente de maçã direto no asfalto? E é exatamente essa a constatação genial da pesquisa. É por isso que a TAN não foi usada sozinha. A segunda frente de ataque foi o uso inovador da estimulação transcraniana por corrente contínua, a TDCS. Aí entra a eletricidade. Isso. Um dispositivo super seguro, que o paciente usa em casa mesmo, focado especificamente para estimular aquele córtex pré-frontal dorsolateral que estava apagado. Certo. Eu preciso fazer o papel do cético novamente para nossa audiência. Pode fazer. Terapia em vídeo, maravilhoso. Mas botar uma maquininha aplicando corrente elétrica no crânio da pessoa para tratar controle alimentar e obesidade inevitavelmente soa como ficção científica pesada ou até uma versão moderna daquelas terapias de eletrochoque antigas que traumatizaram tanta gente na medicina, sabe? É muito normal o pessoal ter esse alerta, a comparação é instintiva,
Mas a realidade física da TDCS é completamente diferente. As terapias de eletrochoque antigas, elas induziam convulsões massivas para meio que reiniciar o cérebro na marra. Um reset forçado. Isso. A TDCS é super sutil. A gente está falando de uma corrente contínua minúscula, são só 2 miliamperes. E ela é aplicada por uns 20 minutos, bem localizada. E a pessoa sente dor. Não, no máximo um formigamento bem leve na pele. A corrente não dá choque nos neurônios nem obriga eles a dispararem loucamente. O mecanismo ali altera o fluxo de cálcio e modula os receptores NMDA nas sinapses. Explicando de forma mais prática, qual é o efeito real dessa corrente levíssima? Ela altera o limiar de excitabilidade da membrana do neurônio. Sabe quando você diminui a resistência de alguma coisa? Ela deixa aqueles neurônios do córtex pré-frontal, o nosso freio de mão, muito mais dispostos a se comunicar. Ela acorda a área, promovendo despolarização neuronal. E isso restaura o controle top-down. Top-down, de cima para baixo. Isso, a capacidade do cérebro racional, lá em cima, de gerenciar as emoções e impulsos que vêm lá de baixo, do sistema de recompensa. Ou seja, nós estamos falando de colocar o cérebro de volta na academia. O estímulo elétrico entra ali como um amaciante para aquele asfalto duro, que impedia o aprendizado. A TDCS religa o disjuntor da casa, e com a luz acesa e o cérebro mais maleável, a terapia nutricional, a TAN, entra ensinando os novos hábitos. Nossa, é a analogia perfeita de novo. A luz acende para arrumar a bagunça da sala. Elas funcionam em sinergia. E os resultados do ensaio comprovam isso, não comprovam? Comprovam. O estudo acompanhou participantes recebendo essa terapia combinada e os resultados foram incríveis. Rolou uma redução consistente de peso e de massa gorda, mas o impacto mental. Os sintomas depressivos sofreram uma redução muito severa, medida pela escala HAM-D, que é super rigorosa na psiquiatria. Recuperaram o humor e o peso. E mais, as pessoas relataram um aumento drástico na restrição cognitiva. Elas recuperaram aquele controle sobre o impulso de comer compulsivamente. O painel de instrumentos começou a se calibrar novamente, o freio voltou a funcionar. E se eu não me engano, tinha uma prova bioquímica lá no sangue para confirmar que a neuroplasticidade maladaptativa estava sendo revertida fisicamente, não tinha? Tinha, e acho que essa é a maior vitória fisiológica documentada ali. Ocorreu um aumento muito significativo e impressionante nos níveis plasmáticos do BDNF no sangue das participantes. Aquele fertilizante do cérebro. Ele mesmo. O BDNF que estava suprimido pela inflamação, voltou a circular com força total no sangue. Esse aumento no sangue é a assinatura biológica, a prova irrefutável de que o cérebro estava se curando de verdade, criando conexões saudáveis e saindo daquele estado rígido. O que prova que a intervenção comportamental, quando ela ganha esse empurrãozinho eletroquímico, não muda só a atitude. Reconstrói a química básica lá do começo. Sem dúvida. E é importante frisar, claro, para quem está ouvindo, que esse aconselhamento focado em mudar a relação emocional com a comida não exclui a necessidade de um plano alimentar tradicional, se for o caso, né? Exatamente, não exclui a dieta tradicional. Pelo contrário, com o cérebro religado, a pessoa finalmente consegue ter adesão a uma rotina de exercícios ou a uma dieta anti-inflamatória, sem ficar presa naquele ciclo eterno de fracasso e culpa. Com certeza. Se a gente unir todos os pontos que essas fontes maravilhosas trouxeram hoje, desde lá no comecinho a necessidade microscópica do zinco e da B6 para fazer um neurotransmissor, passando por todo esse poder destrutivo da inflamação pelo estresse crônico, até chegar nessa capacidade quase mágica da neuromodulação com a terapia, de restaurar o cérebro. A grande lição que fica é clara. O corpo e a mente não operam em caixinhas separadas. De jeito nenhum. Eles formam um sistema profundamente interconectado. Para quem nos ouve, a mensagem é de empoderamento. A neuroplasticidade prova fisicamente que o cérebro não é uma sentença fixa, né? Por mais que o dano pareça profundo ou o comportamento alimentar pareça um vício inquebrável, a capacidade do cérebro de desaprender aquilo e se reconstruir continua lá.
A gente só precisa das ferramentas certas para acessar a flexibilidade de novo. E isso traz um nível de autonomia gigantesco para a gente. A gente não é refém dos impulsos desde que a gente entenda a mecânica e use a ciência a favor. Mas isso nos deixa com uma reflexão provocativa para nossa audiência carregar pelo resto dessa semana. Vamos lá. Se a gente sabe que as nossas escolhas alimentares diárias e o estresse contínuo têm o poder comprovado de alterar a arquitetura física do nosso cérebro, de encolher áreas racionais e inflamar as áreas de recompensa, Sim. o que será que essa abundância moderna absurda de comida ultraprocessada e hiperpalatável em cada esquina, combinada com rotinas de trabalho cada vez mais esgotantes, o que tudo isso está silenciosamente fazendo com a evolução cognitiva coletiva da nossa sociedade para as próximas décadas? Será que a gente está inflamando e limitando o hardware intelectual da humanidade inteira sem nem perceber? É de dar arrepios pensar nisso no nível populacional. Algo bem profundo para se pensar na próxima vez que a gente for abrir a geladeira de madrugada ou que a gente ignorar nosso próprio cansaço extremo. Nós ficamos por aqui com a exploração de hoje. Continuem curiosos, nutram bem as suas conexões neurais e até a próxima análise profunda.